As principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora. Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, amigos da 98 FM. Satisfação, estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Bom Dia 98, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Torquato. Vamos informar e debater as principais notícias da região e do país a partir de agora. O programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã. Hoje teremos na bancada os comentaristas Nicolau Obeide, que é presidente da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, e o diretor executivo do Santos e Região Visitors and Conventions Bureau, o Alexandre Nunes. Deixa eu cumprimentar aqui o Nicolau primeiramente. Bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Alexandre, Thiago, Flávio, Rick e principalmente aos nossos ouvintes aqui do Bom Dia 98. Ok, Alexandre, seja bem-vindo à bancada, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia a todo o pessoal aqui da produção e principalmente aos nossos ouvintes da 98. Sonoplastia do Flávio Henrique, a coordenação de produção do Rick Santos e as notícias do dia a cargo do Tiago Ferraz, que agora vai dizer como é que você pode participar conosco, inclusive. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes. Bom, os nossos canais de comunicação são os seguintes: nosso WhatsApp 99782-9970 ou pelo telefone 3284-1100 ou também através da página da 98, através do Bom Dia 98, através do Facebook. facebook.com/Bom Dia 98. Vamos aos principais destaques da edição desta terça-feira, dia 12 de julho de 2016, Thiago. Olha só, Zé, dados alarmantes de 5 novos casos por semana traz Aires de volta às manchetes da cidade. Investigado superfaturamento em contratos da Prefeitura de Santos. PCC ficou com maior parte de 148 milhões roubados da Transportadoras de Valores. E para começar, essa questão da contaminação, não é? Disseminação da AIDS, do HIV, que já foi muito sensível aqui na cidade de Santos. Claro que temos um quadro diferente hoje, não é? Mas ainda muito preocupante, Thiago. Exatamente, Zé. Olha só, a informação é do Serviço de Atenção Especializada da Rede Municipal de Saúde, e se não bastasse ser preocupante pelo número em si, fica ainda mais grave quando a constatação é de que estes casos, na maioria das vezes, afetam a população mais jovem, entre 15 e 29 anos. A estimativa é baseada no número de prontuários abertos em 2015 na cidade e mostra que 278 pessoas de variadas faixas etárias descobriram que estavam infectadas pelo vírus. Esse número de casos, aliás, é 28% maior do que registrado em 2012. Já a constatação envolvendo a população mais jovem, inclusive, bate com os dados nacionais do Ministério da Saúde. Neste caso, segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e junho de 2015, os números eram os seguintes: de 15 a 19 anos, 4.960 casos, 5,3% do total. De 20 a 24 anos, 15.177 casos, 16,3%. E de 25 a 29 anos, 17.564 casos, 18,8%. A percepção nesse caso é por causa do avanço do tratamento, o advento dos coquetéis, principalmente os mais jovens, Nicolau e Alexandre, primeiramente o Nicolau, entendem que a AIDS agora não mata mais, né? E esse raciocínio está errado, o que explica em grande parte esse comportamento de risco. Veja bem, eu acho que é falta de campanha, né? A AIDS, ela assustou bastante nos anos 80, 90, principalmente porque era uma sentença de morte, né? Então a pessoa pegava a AIDS, sabia que estava fadada a morrer. Hoje, com os coquetéis, as pessoas têm uma vida até que um tanto quanto de qualidade, elas não se preocupam, mas só que essa juventude dos anos 80 não era nem nascida. Então hoje, com 20 anos de idade, eles não se preocupam, isso aí faz parte recorrente do dia a dia deles. Já visto aí a gravidez que você vê, né, Zé? E você vê muita gravidez de adolescente, tem aumentado muito no país.
E o interessante também é que o aumento da AIDS também no meio de idosos, né? Pessoas de terceira idade. Sim. Com o advento aí de remédios, né? Que dão uma prolongação na vida sexual, principalmente de idosos, também tem aumentado bastante. Eu acho que tudo isso se resume só num detalhe: campanha. Se não houver uma campanha maciça e constante, porque a campanha ela não tem que ser faz a campanha durante algum tempo e depois para-se a campanha. Quanto tempo faz que a gente não vê uma campanha maciça? Se bem que tem um filme que está sendo exibido na mídia, até da Corda Bamba, até achei um filme muito interessante, né? Que vem um equilibrista e tal. Mas não é impactante, não é impactante. Eu acho que filme que passe, filme que venha passar numa campanha, ela tem que ser impactante, ela tem que ter uma apelação que mostre para a pessoa que a vida dela está em risco. Eles quiseram dar uma amenizada no negócio da AIDS, então a AIDS hoje está amenizada. É uma doença que não mata, que tem tratamento. Eu não consigo entender esse tipo de campanha. Antigamente a pessoa sabia que pegou AIDS, ela assinava a sua sentença de morte. Hoje mostra que nesse daí que você falou, que eu nem lembrava dessa propaganda, porque ela é tão sutil, que eu nem lembrava, que a pessoa anda naquela corda bamba, não pega previna-se, porque também não é só a AIDS, né? A AIDS é o que mais impacta em relação também ainda ao risco de morte que ela tem, mas também outras doenças como incurável, DST, né? Não, é incurável, você é tratável, mas não é curável. Teve 1 ou 2 casos, o caso do Magic Johnson, que se curou, né? Sumiu o vírus dele, mas são raríssimos esses casos que acontecem. Ele zerou a carga viral por causa do tratamento. Ele não tinha doença. Interrompeu o tratamento. Ele não tinha doença, avança. Ele tinha o vírus, né? Sim. E o vírus desapareceu dele. Sim. Mas isso aí é um caso esporádico, porque ele era um atleta e tal. Mas eu vejo assim, o DST também é uma doença muito preocupante. A gravidez no meio dos jovens, a gravidez prematura. Então eu acho que a campanha e a distribuição de preservativos, e uma campanha de preservativo, que nós vivemos num país que não existe esse tipo de campanha. Nós vivemos num país que gravidez é uma consequência, o governo cuida, ganha Bolsa Família e etc. E essa doença ela está aliada a essa promiscuidade sexual, está aliada também à falta de cuidado sexual que existe entre as pessoas, porque existem N doenças que também levam à morte, como o caso, eu não sou médico, mas eu sei, como o caso da hepatite C. A hepatite C ela é transmitida sexualmente também. E é uma doença que leva a pessoa fatalmente à morte. Ela é tão ou quanto ou mais grave do que a AIDS. E a hepatite C, uma das transmissões da hepatite C é via sexual. Então as pessoas não se preocupem, nem se fala. Você já viu alguma campanha em relação à hepatite C? Eu nunca vi em relação ao cuidado, né, da transmissão sexual. Então, eu acho que falta campanha. Gasta-se caminhões e caminhões de dinheiro com saúde nesse país, mas não se gasta nada em questão da prevenção. É isso que eu tenho a dizer. Olha, Zé e Nicolau, realmente nós estamos diante de um fato que é interessante, né? A AIDS parece que deixou de matar, né? Você bem lembrou que nós vivemos a década, e eu era jovem na década de 80, até deu saudosismo agora. Era jovem e a gente tinha um temor muito grande, porque a AIDS mata, e nós vimos ao longo da década de 80, década de 90, principalmente na área cultural, muitos músicos, muitos poetas, que acabaram vindo a falecer por conta da AIDS. Então era um grande temor, era um grande temor, e muito rápido mesmo, né? Do aparecimento da identificação do vírus, a ida a óbito era um processo muito rápido. De repente a AIDS veio, né, sendo atenuada, a cura dela não existe, né? E é bem interessante isso, porque eu também tenho uma filha com 13 anos. E ela me perguntou: pai, esse negócio de AIDS, eu falei: já te falaram sobre AIDS? Porque é um papel nosso, né, como pai, como educador, orientar. Já te falaram sobre AIDS? Ela não, eu falei, porque AIDS mata. E mata principalmente por conta de relações sexuais não preservadas, mas também por um outro aspecto que muitas vezes também se passa ao largo, que não é só a transmissão via sexual, mas infelizmente pelo consumo de drogas injetáveis. Então essa molecada que tá aí, o jovem, que acha que vai pra balada, que tá tudo certo,
que nada vai acontecer comigo, não existe essa questão do super-herói, né? A AIDS, infelizmente, é uma doença que não tem cura, apesar de você ter criado inúmeros coquetéis, medicamentos que possam prolongar, né, a convivência do cidadão que está infectado com a própria doença, mas ela não apresenta cura. E falar disso que você falou, Alexandre, o jovem tem um detalhe. Ele acha que é imortal. Quando a gente é jovem, a gente acha que é imortal. A morte, não, é verdade. A morte, ela passa muito distante da gente, né? E nós achamos, eu achei isso, você achou. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que não é assim que as coisas funcionam. Não, e acho que cabe a nós justamente chamar a atenção para isso. E você foi muito feliz, Nicolau, quando você disse: cadê as campanhas? Cadê aquela campanha mais incisiva? Tal qual aqui me parece fazer uma comparação, tal qual você vê num maço de cigarro, imagens extremamente impactantes para mostrar que o fumo, né, que o cigarro infelizmente também traz malefícios enormes, não só ao fumante, mas toda a convivência com parentes, com amigos e a própria sociedade, né? E no caso da AIDS, eu acho que falta exatamente isso, recordar um pouco o que foi a década de 80, massificar um pouco aquilo que realmente nos assustou, né? E parece que ao longo do tempo fomos vacinados contra esse temor de contrair AIDS, quando na verdade ele é uma doença sorrateira. Ela continua existindo. A nossa cidade, né, Santos, foi considerada aí outrora capital mundial da AIDS, e graças a incisivos campanhas, controles e acompanhamento, a cidade conseguiu recuperar esse quadro, porque nós somos uma cidade extremamente vulnerável. Vulnerável não pela estrutura de saúde que a cidade tem, mas pela própria característica econômica e comercial que a cidade tem, por abrigar o maior porto da América Latina, onde você tem gente chegando do mundo inteiro todo santo dia, né, de regiões que muitas vezes não têm os controles sanitários e de saúde mais espetaculares, ainda que o Brasil não seja modelo para ninguém, mas nós temos ainda países e regiões no mundo que são piores do que as nossas condições, e isso acaba criando, né, um cenário extremamente fecundo, né, para que você possa ter aí uma situação de expansão de doenças. Mas eu tenho uma observação só em cima do que você está falando, Alexandre, que Santos foi considerada a capital da AIDS, mas devido ao controle que existia. Nesse ponto nós temos que parabenizar o então ex-prefeito Davi Capistrano, que fez naquela época um cerco muito grande em relação à AIDS. Que era da área de infectologia, e ele inclusive. Tinha dados reais em relação a isso. As outras cidades não tinham essa quantidade de aidéticos ou uma pesquisa em cima da doença, porque não tinha controle, porque na realidade poderia ter até mais casos de AIDS do que Santos. É que Santos tinha um controle muito bem feito em relação a isso. E até a própria estrutura de saúde, né, Zé? Você deve lembrar que a gente tem uma estrutura comparada a outras que também acaba convergindo, né? O tratamento, convergindo a identificação. Agora, é fundamental que nós tenhamos, não é só questão do controle, mas nós que tenhamos sim, aí doravante o controle que existiu na década de 80, foram ações efetivas para orientar, para chamar a atenção desse grande problema que ainda permanece hoje, né? Parece que é adormecido, né? Nós estamos diante de um vulcão, né? Que parece que o vulcão lá existe, não vai expelir lava, não, ele está adormecido, mas basta um pequeno terremoto para que toda essa lava venha à tona. E a situação que nós estamos vivendo é exatamente essa. Mas também, tudo bem, a campanha você presume a desinformação, e tem gente que é informada, que é instruída e que não está tomando os cuidados necessários. Então, também a parte comportamental. Não tenha dúvida. E também a cultura, essa cultura sexista que a gente tem. Sexo é um produto que vende, é estimulado, e o debate realmente, apesar desse filme, o debate hoje em dia sobre a questão da AIDS. Mas hoje nós temos aí, observando principalmente nesses bailes funk, né, a promoção realmente das relações ali com vários parceiros e tudo mais. Até tem um ouvinte, né, Tiago, que se manifestou nesse sentido. Por favor, Tiago, traga exatamente, Zé. Olha só, é a Ellen da Aparecida que participa com a gente. Zé, em um baile funk, por exemplo, diz a nossa ouvinte, jovens de 13 a 19 anos chegam a ter em média 8 a 12 parceiros diferentes todo baile. Detalhe, sem preservativo. Tá aí um cenário realmente que justifica também. Modismo, né, Zé? É verdade. Vira modismo nesse meio do funk, né? As meninas, infelizmente, promiscuidade entre as meninas, que eu acho que elas perderam a preservação em relação a até como mulher.
e vão aos bares e acham moda, e sem calcinha e etc. Então, realmente. As gravidezes prematuras, que às vezes não sabe nem quem é o pai, e principalmente as doenças que ocorrem. Depois a gente pode voltar a esse tema. Esse tema é muito longo, né? É muito longo, porque você já cai também na questão da paternidade responsável. Que é complicada também. Essas relações promíscuas geram famílias sem estrutura e a consequência social é gravíssima. Chegamos ao ponto, Zé. Eu acho que é tão longo porque a gente vai passar inclusive pela estrutura familiar, pela composição de uma família e por aquilo que você orienta, né? Os teus filhos, orienta o seu comportamento, né? E isso a gente vem encontrando hoje uma certa liberdade, né? Que leva à libertinagem, né? E eu acho que a gente tem aí uma situação como essa com a AIDS que pode sim ser trazida de novo à tona com mais efetividade, com mais consciência, para que possamos também orientar melhor os nossos jovens. E você bem lembrou, Zé, até a pessoa de mais idade acaba por tendo essa falsa sensação de que eu posso viver tal qual o Highlander, né? Um filme da década de 80 que mostrava ser imortal. E na verdade nós não somos Highlander, nós somos seres humanos que temos uma data de fabricação que conhecemos, mas não conhecemos a data de validade desse produto, né? E a gente tem que cuidar muito bem disso, e eu acho que campanhas e essa discussão que a 98 vem abrindo aqui com seus ouvintes da questão da AIDS, isso tem que ser efetivado por outros canais de comunicação e a consciência que AIDS mata. Para ir adiante, só quero registrar aqui o trabalho feito há muito tempo pela presidente do GAPA da Baixada Santista, Nancy Alonso, que é uma pessoa extremamente dedicada a essa causa. Ela está muito preocupada e ela realmente afirma o que foi dito aqui: a negligência com os cuidados e os meios, o desprezo pelos meios existentes para se evitar a contaminação pelo HIV. O Brasil está indo na contramão do mundo em relação a outros países. Enquanto esses países estão conseguindo diminuir o número de infectados, no Brasil esse número vem aumentando. Fica a questão, vamos até agregar um especialista, um médico especialista, para debater o assunto com mais propriedade ainda. Por que o Brasil não está na contramão, né, Zé? Infelizmente, por que nesses últimos 13 anos, 14 anos aí, nós não andamos 13 anos, número emblemático. 13, né? Nós não andamos na contramão. Infelizmente, andamos na contramão em muitas coisas, principalmente na educação. 7:02. Vamos lá, Zé, tem mais informações. Investigado superfaturamento em contratos da Prefeitura de Santos. A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Santos abriu inquérito civil para apurar denúncia de superfaturamento em 3 contratos assinados pela Secretaria de Comunicação e Resultados da Prefeitura de Santos. Os contratos somam um pouco mais de 16,8 milhões. A denúncia é do presidente da Associação Comunitária do Bairro do Macuco, Nilson Sartori, e refere-se aos contratos envolvendo a FSB divulgação limitada na ordem de 7,56 milhões para prestar serviços de assessoria de imprensa. A Puxi Comunicação Limitada pelo valor de 8,52 milhões, serviço de publicidade e propaganda. E por fim a Prodesan pelo montante de 727,2 mil para a digitação e revisão de textos de atos civis veiculados no Diário Oficial do município. Sartori salienta que, apesar dos valores em junho de 2014, foi publicado um aditamento ao contrato da Puxi, cujo valor não foi mencionado no DOM, e ainda que o contrato com a Prodesan ocorreu com dispensa de licitação. Bem, senhores, eu penso que, claro, é muito positiva a atuação do Ministério Público, mas não confundir pedido de investigação com condenação, né? E claro que tudo tem que ser apurado, evidentemente, mas a prefeitura, ela diz o seguinte, por meio de nota: diz que o inquérito foi aberto há quase 3 anos sem apresentação de prova, documento ou qualquer fundamento que demonstre indícios de irregularidades no contrato ou ato ilícito. A prefeitura informou que ainda já prestou todas as informações e encaminhou as documentações solicitadas pelo Ministério Público. E fica aí, então, a suspeita sobre esses contratos de assessoria de imprensa, de comunicação. Hoje você tem o poder público sob suspeita permanente, até por vários históricos no âmbito federal, porque não estadual, e em vários municípios do país. Mas é uma denúncia que tem que ser apurada com todo cuidado e com toda a seriedade. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no país que qualquer denúncia ou apuração que venha existir já se condena por antecipação.
Então todo mundo hoje no país está contrário à lei, que a lei determina que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. E infelizmente, devido à grande quantidade de corrupção e os escândalos que temos vivido no país, qualquer apuração, as pessoas já estão condenadas, e quem está no meio público, ou quem está no governo, ou até quem cuida de algum patrimônio de alguma outra pessoa, qualquer apuração ou investigação, que eu acho que é normal que seja feita, né? Até síndico de prédio hoje já é ladrão antes mesmo de tomar posse de síndico. Mas é uma verdade. Por uma questão já de presunção, as pessoas já condenam antecipadamente. Não, deve ter roubado mesmo, deve ter metido a mão mesmo, sem nenhuma prova e sem nenhuma apuração. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos indo para um caminho sem volta no nosso país. Estamos indo para um rumo que não tem volta. Hoje as pessoas de bem, elas estão fugindo da política, elas estão fugindo de qualquer prestação de serviço, e pessoas com capacidade, exatamente para não se envolver nesse tipo de problema, né? Porque qualquer tipo de problema que venha surgir, esta pessoa já está condenada. Ela já é condenada por uma questão de opinião popular. Então todo mundo hoje, eu sou uma pessoa de bem, olha, eu não quero nem me meter nisso aí, porque amanhã depois vai começar a tomar tiro de tudo que é lado, e a pessoa já é condenada antecipadamente. Então você faz parte do Santos Visita o Birô, você é uma pessoa corajosa, faço parte da CDL, sou uma pessoa corajosa, mas nada que não venha pôr em risco amanhã a minha conduta e minha honestidade, porque infelizmente quando fala-se, olha, vão apurar alguma coisa referente a isso, não, já a presunção já é que você, não, ele deve ter roubado, ele deve ter metido a mão, ele deve ter algum problema. Infelizmente esse é um caminho que nós estamos seguindo no nosso país, e é um caminho sem volta, e é um dos prejuízos que também nós adquirimos. Se eu for enumerar aqui, são enormes a quantidade nesses últimos 13 anos que nós temos no nosso país. Por quê? Porque a grande maioria tá aí a prova, tem metido a mão. Como tem políticos honestos também, eu acredito em políticos honestos, mas infelizmente hoje na concepção do povo todos são ladrões, todos meteram a mão. A ação foi encaminhada o pedido de investigação encaminhado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público de Santos. Claro que, óbvio que nenhuma denúncia pode ser desprezada, mas tem que ser investigada mesmo, mas com devido peso. Você não concorda que já existe? Não significando uma condenação antecipada. Mas você não concorda que existe já uma presunção em cima de qualquer denúncia? Existe. De qualquer maneira, o Ministério Público vem fazendo o seu papel, né? Que é justamente ser o guardião, exemplar, né? E está monitorando as atividades do poder público. É fato que toda investigação, infelizmente, acaba tendo-se, como você lembrou, Nicolau, a presunção da culpa, né? O fato é que a gente vem acompanhando tantos desmandos, e a sociedade talvez esteja tão cansada de que tudo que se levanta, né, tal qual uma fiada de um novelo de lã, você puxa a linha, você desenrola todo o novelo, há de se preocupar. No entanto, me parece aí uma questão muito pontual de que cada vez mais nós que estamos diante de qualquer ação que envolve terceiros, e você lembrou do CDL, como é assim uma entidade empresarial, como é o Santos Região Convention Visitors Bureau, que também é uma entidade empresarial, a grande preocupação quando você lida com recursos de terceiros, né? Com recursos associativos, de você manter a transparência, e com o poder público não pode ser diferente. Se nós empresários tomamos esse cuidado muito grande, o poder público cada vez mais tem que aperfeiçoar sim a forma como ele lida com os recursos que são de todos nós contribuintes, nós empresários que recolhemos nossos impostos, que contribuímos para que o poder público possa exercer com primazia as suas atividades. É fato que as investigações devem acontecer, devem ser bastante incisivas, mas por outro lado, a gente também observa até na nota, Zé, que esse processo já foi aberto em 2014, sendo que não haviam provas contundentes para que pudesse ter um encaminhamento. E aí corre-se um outro perigo, né? Você aproveitar situações pontuais, e nós estamos às vésperas de um processo de eleições municipais, onde tudo isso pode acabar conturbando o cenário político. Então nós temos que ter uma preocupação muito grande de separar o que é de fato uma ação política versus o que é uma ação administrativa, e que cada vez mais sirva, né, para que todos aqueles que busquem a postular um cargo público, da transparência das suas ações.
Quando você faz a coisa com transparência e dentro daquilo que reza, né, a legislação, você agindo legalmente, não há com o que se preocupar. É claro que toda essa questão, quando vem a mídia, acaba conturbando muito a postura e maculando a imagem. Mas de qualquer forma, você agindo de maneira legal, agindo dentro dos presumos, né, da legislação, não há por que preocupar-se. Todo esclarecimento tem que ser dado para que a coisa possa seguir, né? E a gente espera que toda essa apuração também possa encontrar, né, o seu melhor caminho. E hoje, quem entra na vida pública sabe que está sujeito a esse tipo de ação. Os bons não entram. Exatamente, está sujeito. Eu conheço um monte de pessoas, eu conheço muitas pessoas que estavam dispostos a entrar na vida pública, principalmente participar agora desse próximo pleito de vereador e a prefeito, pessoas com condições, capacidade para isso, e desistiram porque essas pessoas iam sofrer vamos dizer, um bullying, né? Não sei nem se seria um bullying, porque é quase um bullying, né? Nesse sentido, então iam ser atacadas e a sua honra a pessoa não precisa disso, financeiramente ela não precisa desse tipo de coisa, porque são pessoas que estão com a sua vida estabilizada e iam prestar um serviço e não participam em função disso. 7h11, esse é o Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, vai ao vivo até às 8h15 da manhã, aqui na 98 FM. Vou falar para você da APO Planos Odontológicos Empresariais, referência em benefício para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados só aqui na região, mas a cobertura tem uma rede integrada em todo o território nacional em caso de necessidade. A APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. É uma empresa que nasceu em São Paulo, mas cresceu em Santos. Está em Santos e Sorocaba, 50 mil vidas nas empresas, mais variadas empresas, só atendidas pela APO. E o funcionário que tem o plano, ele ainda pode ter a opção de uma adesão familiar por um custo que vale a pena. Você tem que conhecer os planos da APO, que inclusive é parceira da CDL Santos Praia e de tantas empresas importantes da região, que dá um grande aval ao trabalho da APO. Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa Saúde, Grupo Rodrimar, Transbrasa, A Tribuna, Grupo Santa Cecília, entre outras empresas, já aderiram ao plano odontológico da APO, que é disponível apenas para pessoas jurídicas a partir de 3 funcionários registrados. Confira as condições da APO, Planos Odontológicos Empresariais. Ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Vamos agora saber como é que anda o cenário nacional. Giro Nacional. Pois é, Zé. Líderes do Centrão vão trabalhar para retirar candidaturas e ajudar o Rosso. Então, a candidatura do Rogério Rosso tem o apoio do chamado Centrão, que foi muito importante, não é? Partidos médios que deram sustentação ao ex-presidente, presidente agora afastado, o Eduardo Cunha. E o Rogério Rosso é tido como um representante ligado ao Eduardo Cunha. E o que também chama atenção, que nos bastidores de Brasília dizem que a candidatura do Rogério Rosso tem simpatia até do presidente interino Michel Temer. Como é que fica essa eleição, Nicolau? Os outros candidatos correm por fora, né? Ele tem aí o apoio da maioria, inclusive até do então candidato Beto Mansur, né? Eu vejo uma declaração dele, apesar dele ser candidato, ele não vê a candidatura do Rogério Rosso como uma candidatura que vai dividir a Câmara. Eu acho que o importante é não sofrer interferência nem do Lula, nem do Cunha. Eu acho que o apoio do presidente, ele está sendo bem sutil, né? Do presidente interino Michel Temer, ele está sendo bem sutil nesse caso, mas é óbvio que ele está dando apoio também para o Rogério Rosso. Interessa para ele. Agora, a interferência do Cunha e do Lula eu acho que é maléfica, né? Porque eles querem colocar candidatos que possam manipular. O Cunha no sentido de não perder o seu mandato. E o Lula, óbvio, no sentido de tentar manipular a Câmara, que possa favorecer a Dilma em algum momento em relação aos votos no Senado. Então, eu acho que o importante é ter o apoio do presidente da República. Ele precisa, nesse momento, de um apoio para poder passar todos os seus projetos pela Câmara, e são projetos que é para o bem do país. Eu vejo no presidente Michel Temer a intenção de dar um rumo para o país. E é isso que os empresários estão pedindo,
é isso que a economia do país está pedindo e é isso que todos nós queremos. O Cunha já cometeu, foi o malvado favorito em algum determinado momento, né? Quando ele conseguiu formar o impeachment da Dilma, tirarmos a Dilma, mas ele também tinha que ter saído tanto quanto antes, porque hoje ele está sendo maléfico ao país, porque essa resistência que ele criou e agora com esse pedido de que ele renunciou ao mandato de presidente da Câmara, ele demorou demais e o país está engessado, parado, precisa urgente no presidente da Câmara para o presidente da República poder dar andamento aos seus projetos. Temos vários candidatos, o PT já disse que não vai apoiar candidatos que eles consideram golpistas, quem apoiou o impeachment da Dilma, mas pode que se criar uma distorção. Como há vários candidatos, a pulverização dos votos pode tornar o PT e os aliados da presidente Dilma e os lulistas também, não é? Que hoje ninguém se identifica. Na hora vai ter um apoio só. Então, mas não acredito que o PT feche questão com o Rogério Rosso, não. Acho muito pouco com provável. o PT não, mas eu acredito nos outros partidos. Só complementando o raciocínio, é que pode haver uma pulverização que pode tornar esses partidos da base aliada do antigo governo o fiel da balança. Então, até os próprios ministros do governo Temer já estão articulando também junto com os líderes partidários para que se diminuam as candidaturas. Vamos aguardar até amanhã às 15 horas, quando vai ser a votação na Câmara, o que vai de fato acontecer. Quem vai manter a candidatura com o viés oposicionista que o PT possa apoiar, eu enxergo dentro dos nomes propostos apenas a deputada Luísa Erundina, é a única que eu acho que possa ter o apoio do PT. E do outro lado, existe aí uma polarização, porque o PSDB já disse que não vai apoiar o Rogério Rosso, vai fechar com o deputado Rodrigo Maia do Rio de Janeiro. Um cenário bastante conturbado, né? E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Nós temos aí um cenário extremamente disputado. É fato que até pelo próprio regimento da Câmara dos Deputados e pela composição da quantidade de candidatos, haverá segundo turno nessas eleições. Sim. Para a escolha do presidente da Câmara, que mais do que presidente da Câmara, né, de dar o rito aos processos, de dar o rito às votações, não podemos esquecer que no caso da consagração do impeachment da presidenta, nós temos a Dilma, assume Michel Temer definitivo e o presidente da Câmara é o primeiro substituto na linha sucessória. Exatamente. Do presidente da República. Então, mais do que simplesmente. Só até fevereiro, né? Sim, ainda que seja um mandato tampão, mas veja, até o final, se consagrado o processo de impeachment, o Michel Temer, ao assumir em definitivo a presidência da República, até o final do seu mandato, o presidente da Câmara, ainda que nesse processo seja um tampão até fevereiro, mas no próximo ano legislativo, o futuro presidente da Câmara continuará tendo a atribuição de substituir o presidente da República em suas viagens ao exterior ou em caso de algum outro tipo de impedimento. Então, é importante, nesse momento, o cenário político nacional, de entender que não é somente um indivíduo que vai conduzir a casa do legislativo, mas, sobretudo, o que ele representa na estrutura de governo e de representatividade do país. Então há de se ter bastante um olhar bastante crítico, né, e acompanhar esse processo ao longo desta semana que promete ser quente em Brasília. Agora, só para encerrar, até uma sensação que eu tenho, que eu vou dividir com vocês, quero que vocês se manifestem também. O deputado Paulinho da Força, ele declarou na imprensa o seguinte: ele acredita que muitas candidaturas vão ficar pelo meio do caminho, não vão se concretizar para amanhã. Porém, o argumento dele, que ele diz com a mão na trás, fala, eu acho que muitos vão desistir porque agora, nesse momento, as comissões estão formadas na Câmara, não tem nada a oferecer para os deputados, então assumir assim publicamente esse toma lá da cá é que me incomoda. Vocês não ficaram desconfortáveis com essa colocação do Paulinho da Força? Acho que muitos vão desistir porque não tem nada a oferecer nesse momento. O interesse nesse momento para ser presidente da Câmara existe, é óbvio que é um cargo de muito destaque, mas não existe o interesse dos grandes, né? Daquele que tem a condição mesmo de ser o presidente da Câmara, porque vamos considerar, né? Nós temos alguns candidatos aí que são para colocar os seus nomes em evidência. Eles querem evidenciar o nome, destacar o nome, como Esperidião Amin, eu falo Beto Mansur e vários outros aqui, candidatos, né? Que estavam com seus, foram pessoas de destaque e hoje estão com seus nomes um pouco esquecidos. Mas
também essa comissão de toma lá da cá existe dentro da Câmara. Só que eu acho que a grande briga que eles estão querendo alçar será a briga do ano que vem, que é para destaque da Câmara. Agora, o que o Alexandre falou que eu acho muito importante, nós temos que também observar não só quem vai ser o presidente da Câmara, como quem vai ser o vice-presidente da Câmara. Porque nós temos que prestar atenção que no afastamento, nós tivemos aí o caso do Maranhão, que é um energúmeno, né? Um cara sem a mínima condição. Energúmeno é legal. Sem a mínima condição de ser presidente da Câmara, e tá aí, é presidente, porque todo mundo não considera o vice, e os vices ultimamente, no Brasil, na história do Brasil, têm assumido vários mandatos. E se o presidente da Câmara assumir a presidência da República por uma fatalidade, ou até por porque não podemos descartar o impeachment do Michel Temer, e por algum momento desse assumir a presidência, quem será o presidente da Câmara? Será o vice. E quem é esse vice? Então nós também precisamos saber, eu acho que é importante destacar isso. Não tenha dúvida que nós estamos aí diante de um cenário bastante conturbado. Eu acho que a gente tem que, nós, né, que somos eleitores, que fazemos parte da sociedade, temos que ficar atentos. O que a gente lamenta, né, que infelizmente nós temos muitos representantes na principal casa do povo, que é a Câmara dos Deputados, muitas vezes sem a menor condição, né, e estrutura de estar lá. Né? Você citou agora, infelizmente, o caso do vice-presidente da Câmara dos Deputados, né, que independente da sua situação geográfica, mostra-se uma pessoa despreparada, né, e isso é muito ruim para a imagem do país, para a imagem do legislativo, e nós temos sim que buscar uma qualificação, né, junto à classe política, para que possamos, e a verdade é uma só, Nicolau, a culpa é de todos nós, né, da sociedade, que muitas vezes não toma atento, não toma ciência, não consegue avaliar de maneira mais clara e específica os seus representantes. E eu acho que isso tudo é um momento de a gente passar, né, a limpo a história política e a história eleitoral desse país, porque cada vez menos pessoas, que você mesmo já citou aqui, Nicolau, cada vez menos pessoas que têm uma condição de fazer pelo próximo, de buscar o bem comum, estão se afastando, né, dos pleitos políticos, justamente por não quererem ser colocados na vala comum. O cara quer ser político, se a intenção é ser político, ele já está querendo advogar em causa própria, né? Ter apenas os seus benefícios, quando na verdade o homem público tem que ter a consciência que ele está para trabalhar para o cidadão, para toda a sociedade. Então vamos acompanhar com muita atenção, porque não são simplesmente cargos, são situações que vão conduzir sim o processo político, e num momento tão preocupante, né, da nossa economia, da nossa situação política, porque nós precisamos sim, e nós empresários sentimos isso, a necessidade de termos reformas contundentes, reformas que levem sim e que deem ao Brasil um novo rumo e que façam com que a justiça, né, de fato, e a justiça social prevaleça sobre os interesses escusos individuais. Monzerri, olha só, MP denuncia 9 por compra de trens na gestão Alckmin. O promotor Marcelo Winani denunciou o Jurandir Fernandes, ex-secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, e o Clodolo Pelissoni, atual secretário, atual titular da pasta e diretor do metrô em 2015, não é? Fala-se aí em valores em torno de 615 milhões, não é? E 9 trens parados sem uso, aí, comprados pelo governo do Estado de São Paulo. Mais uma denúncia complicada. Eu vi essa reportagem ontem, passou o Jornal Nacional, eles alegam que que houve o contingenciamento na obra que seria a linha Lilás em São Paulo, e esses trens estariam em pleno uso e logo entrarão em uso, porque a obra também, por problemas na licitação, parou por um determinado tempo, e houve um contingenciamento também da obra, então houve o atraso e os Perdão, 26 trens, foram 9 acusados pelo promotor, não é? Mas eles 26 trens parados. E a grande denúncia também, não só essa, é como também diz que os trens estão sendo depredados, estão passando por vários sucateamentos e estão
perdendo a garantia. O presidente da então MTU, né, que é o responsável, disse que não, que a garantia só começaria a valer após o uso. Então, um fala uma coisa, outro fala outra. Acho que também é mais um caso que cabe ao Ministério Público. O Ministério Público vai ter que apurar isso e para ver o que aconteceu. Aí nós entramos de novo naquilo que eu falei anteriormente, na vala comum. Primeiro faz-se a denúncia, depois condena-se e depois vão se apurar os fatos. Então vamos aguardar a apuração dos fatos e não vamos ter nenhum tipo de presunção de corrupção ou presunção de pouco caso com dinheiro público. O fato que eu também acompanhei nos noticiários, né, a entrevista não só da MTU, mas como do atual presidente do metrô, e ele afirma, né, categoricamente que a garantia dos trens, das composições, passam a ser efetivadas quando do seu uso. Isso está no contrato com o fabricante. É de se estranhar que no Ministério Público uma das ressalvas que é feita, dizendo que os trens estão tendo a sua tecnologia defasada. Eu acho muito pouco provável que um veículo com uma composição como essa, com tecnologia de ponta, feito há menos de 2 anos, possa em 2 anos ter bastante, né? Possa ter em 2 anos acabar, dizer que a tecnologia está obsoleta. Eu acho muito improvável, né? Vamos acompanhar assim a apuração dos fatos, mas acho muito pouco improvável que hoje, dado a situação que nós temos de construção, você em 2 anos perca, né, a tecnologia. Outra coisa que foi aventada foi as diferenças de bitola, né, das composições que hoje rodam na parte hoje existente da linha Lilás, que está na zona sul da capital de São Paulo, que teve sim, né, Nicolau e Zé, todo o seu trajeto redesenhado, porque se a gente for recordar um pouquinho aqui, Zé, essa linha Lilás era para entrar em operação em 2014 por conta de uma Copa do Mundo, na qual o estádio do Morumbi, que pertence ao São Paulo Futebol Clube, seria o grande palco, né? E essa linha Lilás, justamente, ela foi concebida lá atrás, há mais de 10 anos, justamente para ligar os aeroportos, principalmente o aeroporto de Congonhas, ao Morumbi, a Giovano Gronchi e ao estádio do Morumbi. Com a mudança de planos, que aqui mais uma vez a gente vai cair na retórica, né? Mudaram-se os planos lá para a Zona Leste e a gente sabe o tamanho da encrenca que deu e os milhões que foram desviados para que isso acontecesse. Você teve uma linha aí subdimensionada, porque ela não vai ter a demanda como se previa. Mas o estádio do Corinthians não teve nenhum. Não, essa Zona Leste está muito bem. O estádio do Corinthians não teve nenhum superfaturamento. Não. Apenas intriga da oposição, não é? Mas com referência à linha Lilás, só para completar. Pois não. A gente tem essa situação que nós temos que observar assim. O presidente do metrô afirma que não existe diferença de bitola, o que me parece também ser uma coisa esdrúxula, né? Dado o potencial que nós temos aí de engenharia, admitir que trens com composições diferentes. Nós já tivemos sim na questão ferroviária, sim. Nós já tivemos as linhas da FEPAS, né? A bitola da FEPAS é diferente da rede ferroviária federal, né? Então nós temos aqui no Porto de Santos, a gente observa isso, o terceiro trilho, né? Justamente para admitir o uso compartilhado da linha férrea por duas composições de bitolas diferentes, mas me parece estranho que isso aconteça no metrô, que tem uma tecnologia completamente diferente sob o aspecto construtivo. Quanto à questão de você ter a depredação, e não é o sucateamento, é a depredação, ou seja, é a ação de vândalos, né, nas composições que estão nos pátios. A gente também tem que admitir que, infelizmente, isso é a falência da sociedade. Nós também tivemos casos semelhantes aqui com as composições do VLT, que enquanto estavam paradas, né, nós tivemos a ação de vândalos, de pichamento, e isso mostra a falência da sociedade. Pichação. Né? Que você tem a situação do que o bem é público, né? E a própria sociedade acaba investindo contra o bem que a ela pertence. Então também vamos entrar aqui no âmbito da questão da educação. Por que eu vou pichar? Por que eu vou depredar algo que amanhã vai fazer falta para mim e eu vou ser o primeiro a reclamar? Então me parece aí uma inversão de valores extremamente complicada. Na questão da apuração do Ministério Público, deve ser feita assim, com bastante propriedade, há de se investigar, mas também nós não podemos assumir a presunção, né? Essa fala aí do direito é extremamente importante, mas tem que ser investigado sim e que sejam apontados os culpados. É fato que essa obra teve inúmeras alternâncias na sua realização, e teve sim o seu contingenciamento de verba, teve problemas com o processo licitatório,
teve situações aí de embargos que foram feitas e isso acabou retardando o início da sua operação. O exemplo similar aqui, eu vou traçar o paralelo até para que os ouvintes possam até talvez ter isso muito mais claro, tal qual a situação do VLT. Agora, o VLT já era para estar funcionando 2 anos atrás. Alexandre, eu só não admito aquilo que nós falamos anterior, que você falou, eu falei, a diferença de bitola. Se realmente for comprovada a diferença de bitola, aí é um absurdo. Aí isso é tipo. Aí é caso de polícia. Não, aí é polícia. De prisão. Interdição de CREA, né? De cassação de dinheiro. Demandas judiciais, mas também é comum, infelizmente, no nosso país, a falta de planejamento, de gestão mas essa e é demais, motivação. Né, não, é absurdo, né? E se for isso, é demais. Bom, a linha Lilás, na verdade, até a questão de diferença de bitola, ela existe no metrô, né? Porque a linha Lilás, ela tem uma bitola diferente das linhas 1 e 2. Né? A linha azul, né? Que é a primeira, né? Da capital. Mas não pode haver integração de uma para outra? Ela não acaba, Nicolau. Ela tem a ligação em São Paulo, você tem a interligação de bitola com as linhas 1, 2 e 3, com a linha azul, com a linha verde e com a linha vermelha. Os trens correm, né? Eles podem correr nessas 3 linhas. A linha 4 amarela, que é uma linha feita em PPP, né, na parceria pública-privada, ela já tem uma bitola diferente. Então os trens da linha 4, da linha amarela, elas só circulam na linha amarela. E o que me parece que a linha Lilás segue o mesmo caminho. Agora, o que é inadmissível não é o fato de você poder fazer a sincronização das demais linhas. É você ter na mesma linha, se é isso que está chamando a atenção do Ministério Público, na mesma linha, uma situação de 2 bitolas. Aí é inconcebível. Bom, Zé, justiça diz que conta zerada não justifica prisão de alvos da Boca Livre. Então, é aquele caso da empresa Bellini Cultural, né? Que está no escândalo Boca Livre de desvios da Lei Rouanet, cujo filho do dono da Bellini, que também foi solto, bancou seu casamento em Jurerê Internacional, né? É um casamento de luxo com recursos da Lei Rouanet. E o desembargador que mandou soltar ele e os 2 filhos entende que foi feita uma devassa, foi quebrado o sigilo bancário deles e as contas têm valores em torno de R$100. Falou, tá vendo? Não aconteceu esse desvio. Não justifica a prisão deles porque as contas dele estão praticamente zeradas. Por favor, né? Isso aí é muito fácil, manipular dinheiro e contas de terceiro ou contas de empresa, isso é. Agora, também não vamos ter a presunção também do desvio de dinheiro de todo mundo, nem todo mundo que participa da Lei Rouanet. Mas peraí, Nicolau, desculpa, com todo respeito, você pega o dinheiro para fazer um evento cultural incentivado e aí aparece o dinheiro no casamento, é um desvio claríssimo, né? Pelo amor de Deus, né? Não. Se o dinheiro for comprovado que ele apareceu no casamento desta pessoa, tudo bem. Eu acho que não é um evento para ser usado pela Lei Rouanet. É porque tem a contratação de um artista pago pela Lei Rouanet naquela data, naquele local. Então tudo bem. Então, e é capaz do documento que foi na prestação de conta dizer que foi uma vernissagem, que foi um coquetel de boas-vindas, enfim. Então. Porque infelizmente a manipulação das informações, Nicolau, quando se presta conta, a gente tem que ter muita lisura, né? Nós participamos de uma entidade que vive prestando contas, né? Principalmente com os convênios que nós temos. Então há uma preocupação muito grande, não só no processo de contratação, mas no processo de prestação de contas, justamente pela transparência, né? De você manter com integridade, né? Todo o procedimento, né? Agora, o que a gente acompanhou aí, infelizmente, são situações como essa, né? Que mostram esse desvio, que mostram condições que o papel aceita tudo, né? Infelizmente o papel aceita tudo. Então você coloca, e o que me parece que nessa prestação de contas acabou vindo à tona, foi justamente isso. Você aponta, né, no relatório que foram feitas as atividades, coincide porque o artista foi contratado, o buffet foi contratado, iluminação, enfim, absurdo. Mas qual foi a finalidade? Foi a finalidade de você ter a cultura sendo de fato, né, tendo acesso à grande maioria da população, ou para resolver um problema particular de uma cerimônia de núpcias, né? Então eu acho que essa tem que ser a grande discussão, né? Aqui na documentação, senhores, papel é frio, é gelado, advogado adora isso, né? É o termo mais comum no direito. O papel aceita tudo, né? E a capacidade de alguém escrever, de alguém redigir um documento é que vai sensibilizar o seu leitor. Então você põe o documento ali, zera na planilha e realmente você tem condição de zerar. Agora o problema é a finalidade, a sua função. Qual foi de fato o ganho
que a cultura teve com uma ação nefasta como essa? Me parece que nenhum. Então, o que eu penso sobre a Lei Rouanet é o seguinte, é que eu dei uma olhada nas denúncias e eles usaram, na maioria das vezes, projetos de orquestras sinfônicas, que é um trabalho tão elaborado, tão especializado, gente tão dedicada, gente estudiosa da música, e, por exemplo, você aprovava um projeto para uma série de concertos e você fazia uma festa corporativa da empresa com um grupo que está aí na mídia. Você tá entendendo? Então você aprovava uma coisa e fazia outra. E aí, por notas, por pessoas jurídicas, se passava a comprovação na prestação de contas. Então o que você faz? Com gente séria que quer incentivar a cultura, nós temos exemplos aqui, que já falei aqui em Santos, de projetos muito bons, e você conhece também, temos aí chegando o Santos Jazz Festival. Sem dúvida. Tá certo? Sem a dúvida. Tarrafa Literária, por exemplo, do Tarran, e são projetos sérios, densos, culturalmente. E que muitas vezes tem dificuldade. E tem dificuldade de acessar recursos. E projetos de valores até muito menores. Exatamente. Então, que não recebem isso que me revolta, né? porque eu conheço muita gente séria que trabalha com produção cultural Lei Rouanet e está sendo prejudicada porque a lei está caindo em descrédito. Não tenha dúvida. E o empresário, por sua vez, que vai fazer uso desse dispositivo legal, também muitas vezes também fica com o pé atrás. Até que ponto, né? Vale a pena investir. Isso aí vem acontecendo ou aconteceu nesses últimos, vou repetir, esses últimos 13 anos. Você vê quantos assuntos nós temos falado, que essas coisas vêm acontecendo por relaxamento da lisura e das investigações em cima do controle, porque está faltando controle. Nesses últimos 13 anos, qualquer um conseguia, que era amigo do chefe, conseguia levantar esse dinheiro. Então, bastava ser amigo do chefe. 7h36, vamos saber como é que está para você circular, para você fazer as travessias e muito mais. Balsas e estradas. Tiago. Vamos lá, Zé, olha só, você ouvinte que está precisando atravessar pro lado de Guarujá e vice-versa, né? Tem as informações agora no Bom Dia 98. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de 15 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa está em operação e o tempo de espera é de 30 minutos. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos também. Zé, informações agora das estradas. Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo do quilômetro 10 ao 13 devido ao excesso de veículos. Operação 5x5 em andamento. Outras rodovias do sistema Anchieta Imigrantes com tráfego normal. Lembrando que a Padre Manuel da Nóbrega terá bloqueio hoje apenas entre os quilômetros 271 e 278, entre 11 da manhã e 1 da tarde. Zé, tem mais uma informação rápida. Atenção, você que pretende ir para São Paulo e precisa utilizar a Marginal Tietê. Olha, atrás um pouco a sua viagem. Ônibus em chamas interdita pista na Marginal Tietê antes da ponte do Tatuapé. Não há informações ainda sobre a causa deste incêndio, Zé. Muito obrigado, Tiago Ferraz, 7h37. Quero dar o recado da Churrascaria Tertúlia. Churrascaria Tertúlia, sempre uma delícia, não é? Realmente é um prazer você poder saborear todas as delícias da Churrascaria Tertúlia. Claro, as carnes que são escolhidas rigorosamente pelo Fernando e pela equipe. Ele compra carnes todo dia, sabia? Você ter produtos frescos na sua mesa. Entre o time de garçons, que é especializado nos cortes de carnes, fazendo aquele corte perfeito, isso impacta também na maciez da carne. Isso já vem de antes. Você vai ver como é a preparação do churrasco para estar naquele ponto. Eu não vou poder contar o segredo, não, que eu estive lá nos bastidores da Tertúlia, mas você não vai saber o segredo. Você vai saborear a carne com o padrão Tertúlia, que é uma grande churrascaria, que é referência para nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. Até quem vem fora sempre volta, sempre vai e volta à Churrascaria Tertúlia, que fica na ponta da praia, numa localização espetacular ali em frente às muletas. E a Churrascaria Tertúlia fica na Bartolomeu de Guzmão 187, telefone 3261-1641. Acesse churrascariatertúlia.com.br. 7h38, voltamos já com o quadro Comércio em Foco no Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu 3226-6200.
Design Gallery, para você, várias ofertas e também sempre muita qualidade, variedade de preço, excelente atendimento, comando do nosso amigo João Vilela, que amanhã estará aqui, inclusive na bancada do Bom Dia 98. Ela é campeã em lista de casamento, chabar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, e chega a novidade todo dia na Design Gallery. São peças muito bonitas para você escolher para deixar sua casa mais bonita, mais funcional. Enfim, a Design Gallery é um grande sucesso. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. A Design Gallery está em 2 endereços: Rua Azevedo Sodré 3, próximo à Avenida Conselheiro Neves, e Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, em Santos. Pensou em presente, inclusive Dia dos Pais, sabia? Eu ganhei um presente muito bacana da Design Gallery, uma coleção de copos de cerveja em cristal, muito bacana, lá da Design Gallery. Então, vai aí a sugestão agora, Dia dos Pais aí, logo chegando, já vai fazendo uma pesquisa, vai escolhendo o presente aí dos papais na Design Gallery, que tem coisa pro pessoal também. E a CDL Santos Praia foi presenteada pela Design Gallery com os copos, o qual nós usamos no programa CDL TV. Os copos mágicos que fazem nosso raciocínio fluir, não é? Os copos da CDL TV. Exatamente. São presentes da Design Gallery do João. Ok, um grande abraço ao João e a toda a equipe da Design Gallery. Hora de debater o comércio aqui no nosso programa. Comércio em Foco. Vamos trazer para você o quadro do comércio toda semana aqui no Bom Dia 98, para você ficar por dentro do nosso segmento. E vamos lá, o momento é esse. Comércio em Foco. Muito bem, para o Comércio em Foco temos como convidado o Manuel Chiaper. Manuel, que é gerente geral aqui do Shopping Parque Balneário. Bom dia, Manuel, você está literalmente em casa, né? Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, bom dia, Alexandre, bom dia aos ouvintes. Realmente estamos literalmente em casa, estamos bastante à vontade aqui e estamos aí para conversar sobre o varejo, sobre o comércio aqui de Santos. Agradeço a oportunidade, agradeço ao apoio que a rádio, a CDL tem dado ao Shopping Parque Balneário, e juntos vamos avante aí no comércio de Santos. Sem dúvida, só para lembrar para quem não sabe, ele disse que o Manuel está em casa porque o estúdio é aqui no coração do Shopping Parque Balneário, estúdio panorâmico da 98 FM. Nicolau, o segmento dos shoppings importantíssimo, né? E tá aí também como grande parceiro da CDL Santos Praia, com o Balneário não é diferente. Obrigado, Manuel, por ter aceito o nosso convite, participar aqui do Comércio em Foco. Com certeza, né? Os shoppings eles têm cadeira cativa estatutariamente dentro da CDL Santos Praia. Então todos os dirigentes de shoppings têm essa cadeira permanente. Agora, o Shopping Balneário é um shopping tradicional, é o primeiro shopping aqui do Gonzaga, da região, é um shopping que investe constantemente na estrutura, no seu funcionamento, na sua modernização. Hoje, por exemplo, o Shopping Balneário não tem nada a ver com aquele shopping que inaugurou há 39 anos. 39 já, 39. Nossa. Não fala assim, porque eu vim da inauguração do shopping. É verdade. Eu era apenas uma criança. Eu fico até triste de ficar. Foi 77, 29 de novembro de 77. Muitos anos, né? Então, eu era uma criança, eu tinha apenas 20 anos de idade. Mas o tempo passa e o shopping investiu bastante, né? Nesse período, escadas rolantes, a praça de alimentação lá no terceiro piso, que não existia, né? Esse terceiro piso, e todo o investimento em infraestrutura, e também as suas lojas, né? Modificaram bastante. Então, é muito importante nesse sentido, porque os shoppings hoje é uma realidade de segurança, uma realidade de consumo, de comércio, facilidades de estacionamento, e é um local agradável, principalmente por sua praça de alimentação, né, Manuel? E você falando em investimento, nós estamos aqui no shopping há 3 anos. Nesses 3 anos foi feito um elevador para carga, porque não sei se você lembra, há 40 anos atrás não tinha nem o elevador, o social, depois foi feito o elevador social, e há 5 anos atrás o público dividiu o espaço junto com as cargas, né? Com o transporte de mercadoria. Hoje não, hoje já temos um elevador exclusivo para mercadoria. Esse ano agora que passou, nós trocamos um chiller
o nosso sistema de ar-condicionado é de 95. Então já se passaram aí mais de 20 anos. E aí nós trocamos um chiller, uma máquina nova, uma máquina bem moderna, com uma capacidade de produção bem maior e se enquadrando aí na questão de economia de energia, né? Nós já temos um projeto pronto e aprovado na prefeitura para uma reforma externa. Inclusive já temos o apoio do Armênio Mendes ali do hotel, e esse projeto provavelmente são os nossos planos para a comemoração dos 40 anos, entregarmos aí à cidade um shopping mais bonito, conservando a arquitetura dele, que é uma arquitetura tradicional, né? Uma arquitetura contemporânea, e modernizar preservar a arquitetura e modernizar ao mesmo tempo. Vocês estão promovendo uma reforma da fachada do shopping, não é? Que já faz parte desse projeto, né? Estamos atendendo também o Ministério Público em questão de acessibilidade. Excelente. Já foi feita uma rampa aqui na Fernão Dias, acabamos de entregar uma na Ana Costa, de frontal, e vamos ter também todo o restante do projeto, que é realmente a fachada em si. Falando de acessibilidade, nós tivemos recentemente, o Zé e eu, nós tivemos aí no evento no Sindicato do Comércio, em relação à lei, né? Que hoje é lei municipal, a acessibilidade. E como é que estão essas obras? Até que eu ia perguntar para você, em relação, eu vi a rampa que está sendo feita, né? Aqui na Fernão Dias, aqui na Ana Costa, mas existem outras coisas em relação à acessibilidade, como para deficientes visuais, deficientes auditivos. Isso, na realidade é uma lei nacional, né? É uma norma nacional. É uma nacional, mas tem que foi incorporado hoje ao município. Nem todos os municípios ainda estão incorporados a essa lei. É NBR 9050. Então nós estamos já há 1 ano e meio, 2 anos trabalhando em cima dessa norma. Não dá para você fazer tudo de uma vez. Não, é difícil. Você precisa escalonar as coisas. Mas, por exemplo, nós já temos 3 banheiros acessíveis, e nesse banheiro você precisa ter alarme, você precisa ter todo um procedimento de segurança específico para o portador dessa necessidade. Nas escadas existe uma medida para corrimão, existe uma medida para guarda-corpo, você precisa ter braille nos banheiros, você precisa ter braille nas escadas, você precisa ter todo o procedimento de piso tátil. E isso nós estamos avançando aqui no Shopping Parque Balneário. Agora, o Alexandre, que é do Santos e região Vistos and Conventions Bureau, sabe da importância dos shoppings também no aspecto de atender o turista, né? E gostaria que você também conversasse a esse respeito, até porque nós vamos ter aí muitas seleções estrangeiras numa escala bem maior do que a Copa do Mundo, que foi uma iniciativa muito boa de trazer as seleções para cá, mas pelo sorteio acabou ficando desfavorecido o fluxo de turistas, porque eles jogaram no Nordeste, ficaram um pouco por aqui. Agora, em termos de aclimatação das Olimpíadas, nós teremos aí várias delegações estrangeiras, e Santos também está nesse escopo para receber turistas. Então, dentro do que foi colocado, qual é a sua ponderação a esse respeito, Alexandre? Não, a estrutura comercial de uma cidade, ela é capital para que você possa ter o atendimento ao visitante de maneira qualificada. Os shopping centers cumprem um papel preponderante nesse aspecto, que reúne, né, dentro do mesmo espaço, comércio, serviço. Então o lojista, ele tem que ter a consciência da importância que ele também tem, não só no atendimento ao santista, mas no atendimento ao visitante, né? A união de forças e de esforços, né, para melhor atender aos visitantes vai garantir os benefícios que todos nós, inclusive do comércio, buscamos, né? Que é manter clientes dentro das nossas lojas. Então o shopping tem sim um fator preponderante nesse atendimento e nessa acolhida aos visitantes. E o Shopping Parque Balneário não é diferente, né? No coração do Gonzaga, é o shopping talvez mais tradicional que nós tenhamos na nossa cidade, na região, é o mais aconchegante, é fato, e todas essas medidas que envolvem inclusive o atendimento das novas normas, né? Colocam aí o shopping como um equipamento aí na vanguarda, né? Nesse processo de atendimento, Manuel, e a gente sabe que o shopping está extremamente bem localizado na principal zona turística da cidade e cumpre um papel fundamental nesse atendimento e no acolhimento aos visitantes. E eu não tenho dúvida, Manuel, que o shopping aqui passando pelas essas transformações, não só de ambiência física, mas sobretudo na qualidade do seu atendimento, que é dado pelo seu lojista. A gente sabe da preocupação que a administração do shopping tem em qualificar cada vez mais
né, esse atendimento, nós temos a convicção de que estamos contribuindo para a melhoria conjunta da hospitalidade, da arte do bem receber, e como você bem lembrou, Zé, tivemos sim ao longo de 2014 3 seleções que estiveram em nossa região, né, a Bósnia no Guarujá e mais Costa Rica e o México aqui na nossa cidade, o México inclusive usufruindo, né, diuturnamente do Shopping Parque Balneário, uma vez que ficou no Hotel Parque Balneário como sede da sua seleção, assim como a Costa Rica também esteve em cima de um outro shopping center, né, aqui também no coração do Gonzaga, mas o shopping recebeu esse impacto direto, né, da seleção durante a Copa do Mundo. Não será diferente, claro, em menor escala na questão agora do processo de aclimatação. Nós vamos ter comitês olímpicos que ficarão hospedados aqui também no Parque Balneário Hotel e seguramente farão uso, né, das instalações, das lojas, do comércio, da praça de alimentação, também do Shopping Parque Balneário, o que denota, né, a importância da infraestrutura do comércio, da qualidade no atendimento, e eu tenho certeza, Manuel, que o shopping vem buscando isso, né, vem buscando a sua qualificação. Sim, a gente tem procurado trazer aos lojistas, principalmente bastante treinamento, orientação, com respeito principalmente ao atendimento. No comecinho desse ano nós trouxemos o Caio Camargo, que ele é um palestrante sobre varejo, e ele deu todas as instruções, deu as orientações aí para os nossos lojistas para que se preparem para esses momentos, né? O planejamento é isso, você vê o que vai acontecer lá na frente e estar se preparando para esse momento. O que tem que destacar é só que da dificuldade tem que elogiar, né? Que existe dentro do Shopping Parque Balneário, porque aqui tem que se destacar que é um shopping de proprietário, de diversos proprietários. 89. Aqui não é um shopping de um dono só, então as lojas são locadas na sua maioria, e na sua maioria os lojistas não são donos das suas lojas, dos seus estabelecimentos, então ele tem que lidar com toda essa diversidade. Sim. Que não é fácil lidar com um condomínio, porque isso aqui é um condomínio. Verdade. Então a dificuldade, eu sei como é que é isso, e já lidei com isso, e a dificuldade é enorme, porque é muito diferente de um shopping que é de um dono só, a qual ele é proprietário de todas as lojas e determina o encaminhamento do seu e o mix de lojas, né? De produtos. Então é muito difícil, porque, por exemplo, o Manuel ele não pode impedir que um proprietário alugue uma loja por um determinado ramo de atividade que já se repete dentro do shopping. Muita gente acha o contrário disso, né? Não, aqui já não cabe mais esse tipo de ramo de atividade, tem que ser outro ramo de atividade. Ele tem até esse parecer, mas não pode impedir, porque como a loja pertence a um proprietário em comum, ele aluga para quem ele quiser. Então esse tipo de problema existe, né, Manuel? Isso. E coisas que o proprietário de um shopping center só, ele determina, não, esse ramo de atividade eu não quero aqui. Então essas dificuldades têm que ser elogiadas, porque o shopping está bem distribuído nos seus ramos de atividade. Então, aqui no Shopping Balneário são 171 lojas, dessas 89 proprietários. Então você tem 89 interesses, 89 direcionamentos para estar. E fora os inquilinos. Fora os 171 inquilinos, os lojistas, né? E aí o que nós fizemos? Nós temos um departamento comercial e uma ligação muito forte com os proprietários. Então, e graças a Deus a nossa taxa de vacância é muito baixa. Hoje nós estamos trabalhando com 1% de vacância. Semana passada nós tivemos um evento lá em São Paulo, na BR Week, no Transamérica, onde a taxa de vacância de shopping maduro, shopping com mais de 5 anos, está na faixa de 9%. Shoppings recentes com menos de 5 anos, em Sorocaba tem shopping com 32% de vacância. Então, hoje aqui no Shopping Balneário nós temos 1%. Então, essas lojas que por acaso vaguem, nós fazemos contato direto com o proprietário e o nosso departamento comercial atende os interesses de lojistas. Tentar colocá-lo na realidade, isso, né? Porque isso, ali a gente infelizmente nós estamos sofrendo aqui em Santos como no Brasil inteiro, um decréscimo em relação aos valores de aluguéis, né? Os aluguéis tendem a baixar. Já visto aí as dificuldades que nós vemos aí, a empresa que nós mais temos aqui em Santos é Aluga-se Vende. As placas, as quantidades de placa que você vê aluga. Por quê? Porque a pessoa tem que entrar na realidade, e muitas vezes você deve deparar com esse tipo de problema, né, Manuel? Com proprietários que não querem ceder
em relação ao valor. Não, mas ela estava alugada por R$3.000, como é que eu vou alugar agora por 2? Eu quero 3.500. Olha a inflação. E você tem que lidar com isso muitas vezes, né? Isso, eu já peguei casos de proprietário que se sensibilizou com o lojista, ele diminuiu o aluguel enquanto o lojista acertava ali as suas contas e está com a loja locada e conseguiu resolver o problema. Por outro lado, você encontra proprietários também, que, como você falou, é porque às vezes falta conhecimento de mercado, ele não consegue enxergar o que o mercado tá vivendo e bate o pé que não quer reduzir o aluguel e acaba complicando. Mas temos tido sucesso. A gente consegue mostrar para esse proprietário que realmente o momento é o momento de estarmos todos juntos e cada um cedendo no que for possível. Por falar em estarmos todos juntos, uma palavra que se associou à economia nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, é a palavra crise. Só que o IBGE hoje, ele vai divulgar o índice de vendas no comércio varejista no país. E o dado registra crescimento de 0,5%, meio ponto percentual em abril, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, e veio após o recuo em março de 0,9%. Não se recupera, mas em termos estatísticos é importante essa curva parar de apontar para baixo. E eu pergunto primeiro ao Manuel, que é o nosso convidado, e depois os demais podem comentar também para encerrar nosso quadro Comércio em Foco. Se existe a percepção que o pior já passou. Claro, não se pode arrefecer nem esmorecer no trabalho que vem sendo feito ali diuturnamente para você se manter, para você tentar crescer ou pelo menos manter o resultado que hoje em dia, não é? Hoje em dia já é um grande avanço, você manter uma estabilidade. Como é que você entende esse momento? Você entende que agora, no segundo semestre, timidamente as coisas vão começar a reagir? Sim, Zé, essa mesma feira da BR que nós fomos ano passado, eu lembro que no painel estava o Maílson da Nóbrega e o Caíto, que é o da franquia da Chili Beans. E ali, o Maílson, eu lembro que ele falou assim, olha, isso foi em 2015, em 2016 a queda vai diminuir, nós vamos parar de cair. Em 2017 vamos chegar próximo a 0 o crescimento, o PIB. Em 2018 vamos crescer na faixa de 1,5%, no máximo 2%. Então, em síntese, vamos parar de cair em 2016. Em 2017 vamos ter de estável para um leve crescimento. Agora, em 2016, o Maílson da Nóbrega não estava, mas estava o Caíto. E realmente, não só ele, mas todas as outras franquias, a conversa era: estamos investindo e estamos crescendo. Não que a crise não fosse enxergada, simplesmente estamos investindo e estamos crescendo. Sabe o que acontece, Manuel? Eu desde o início, o Zé é testemunho disso, em relação à crise. A crise, para mim, ela sempre foi política, na verdade, Zé, eu sempre falei sobre isso. Mais política do que econômica. Sempre foi política que afetou na economia. Então, é diferente de você ter uma crise na economia de um país que não está produzindo do que você ter uma crise política que afete, é óbvio, a economia por uma questão de descrédito, desinteresse e medo. Que eu sinto que havia um recuo muito grande em relação ao medo. Então, nós vamos ter aí, com essa, quanto menos o governo se meter, muito bom, obrigado, né? Então, é o melhor que pode acontecer. Tendo uma estabilidade lá em Brasília, econômica, com o presidente da República, nós estaremos tranquilos para que a economia possa agir e funcionar tranquilamente. Então, eu acho que esse final da curva de descendência, eu acho que ela existe. Agora, é aquilo que o Zé falou anteriormente. O tempo todo temos que estar atento. Comércio é uma questão de atenção constante, investimento constante. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, sediado no Rio de Janeiro, que também é uma instituição séria, já divulgou há cerca de 20 dias atrás um dado também que esse viés de baixa da economia começava a se reverter. Veja bem, nós estamos dizendo que tudo melhorou, está tudo resolvido, mas quem lidou com a ciência estatística de uma certa maneira sabe que quando a curva, não é, pelo desvio padrão, ela aponta para baixo, é uma tendência tímida, porém uma tendência de reversão do quadro. Isso é o mais importante. Não tenha dúvida, Zé, e eu acho que tem uma palavra que sintetiza bem isso: o humor mudou.
o humor melhorou. A gente tem na outra ponta lá, que até pelo Santos Região Convention Visitors Bureau, que faz o papel de prospecção de eventos e captação de negócios para nossa cidade, para nossa região. Nós recebemos aí nos últimos meses um aumento de demanda da procura, de prospecção, de gente querendo saber as condições para fazer eventos na costa da Mata Atlântica, para fazer eventos em Santos. Então isso demonstra que a mudança de humor já melhorou e isso é altamente positivo. E mais do que isso, essa crise de origem política, ela também vem incentivando a gente romper esse S da crise e sermos cada vez mais criativos. Eu acho que isso vem possibilitando a nós empresários buscar articulações, novas formas de realizar negócios e principalmente uma coisa que você levantou, Nicolau, que é fundamental: comércio e o serviço é atenção. Atenção a quem? Ao cliente, ao cliente que, quando bem recebido, como bem atendido, quando tem a excelência daquilo que se vende, dos produtos e principalmente na prestação de serviço, sente-se reconfortado pelo investimento que está fazendo. Então, cada vez mais nós temos que buscar essa qualificação e no atendimento, que é fundamental, e trazermos gente para cá. Certa ocasião eu ouvi de alguns comerciantes: o Santista me basta, Hoje o Santista já não basta, gente. Nós precisamos trazer gente para cá, para nossa cidade, o tempo inteiro, O turismo não acontece, Eu vou aqui entrar só um pouquinho nisso, Manuel, que você tem impacto direto nisso, porque o teu shopping atende diretamente aos visitantes, aos turistas que nos procuram, não somente na cidade de Santos, mas como toda a região, e como os shoppings, de uma maneira geral, acabam tendo esse compromisso com o atendimento ao visitante. O fato é que você, quanto mais gente recebe, mais dinheiro você injeta na sua economia. A gente não pode pensar apenas na alta temporada. O grande problema nosso para trabalharmos a sazonalidade está entre os meses de março a novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, São Pedro mandando o sol, já se encarregamos aqui de ter um grande fluxo de pessoas na nossa região. Mas nesses outros meses é o trabalho que é feito através da captação de eventos, dos negócios, das reuniões corporativas. Estas sim tiveram uma queda muito acentuada por conta da situação macroeconômica, mas que também neste segundo semestre de 2016 já aponta um cenário de mais efetividade, ou seja, as coisas vão voltando a acontecer, vão se encaminhando. Longe de resolver os problemas, mas acho que a mudança de humor já faz com que nós, empresários, possamos continuar os nossos investimentos e buscando alternativas criativas para manter o nosso cliente. Estamos encerrando agora às 8h03 o quadro Comércio em Foco, toda terça-feira debatendo o comércio, até pela origem do programa, que é um programa que é empreendido pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, da qual o Parque Balneário é um grande parceiro, e o gerente geral do shopping, Manuel Chiapper, foi o nosso convidado de hoje. Manuel, muito obrigado pela presença, estamos às ordens. Eu que agradeço, obrigado Zé, obrigado Nicolau, Alexandre, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez ao Manuel Chiapper. E vamos falar da Black Jaw Choperia. Black Jaw tem música ao vivo, tem um cardápio renovado para você com excelentes opções gastronômicas, fora as porções tradicionais. Tem novidades para você sempre no cardápio da Black Jaw Choperia, que tem estacionamento gratuito para os clientes ali no Mendes Convention Center. Além disso, você tem música ao vivo de quarta a domingo, e a Black Jaw funciona de terça a domingo das 18 horas até as 2 da manhã. Tem aquela caneca de chopp a menos 40 graus, opções veganas e lights, uma excelente infraestrutura e uma excelente programação. Essa é a Black Jaw Choperia, que aceita reservas para o seu evento, para sua confraternização, para o seu aniversário. O telefone é o 3228-7570. 3228-7570, General Francisco Glicério 206 em Santos. Black Jaw Choperia. Bom dia 98, para e volta já já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. 8h07, de volta aqui no Bom Dia 98 no seu rádio, programa realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã. Hoje na bancada, os comentaristas Nicolau Obeide e Alexandre Nunes. Temos a participação do Thiago Ferraz também aqui nas notícias, sonoplastia do Flávio Henrique e a coordenação de produção do Rick Santos, agradecendo a sua audiência. E agora vamos ficar por dentro do esporte.
Giro Esportivo. 8:08, bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia a você, Zé, aos companheiros participando ao vivo aí do Bom Dia 98 e claro, ouvinte ligado, vamos falar de futebol. Campeonato Brasileiro ontem em Belo Horizonte deu o Atlético Paranaense no primeiro tempo, onde o Cruzeiro mandou na partida e não conseguiu finalizar. Na segunda etapa, o time comandado por Paulo Autor de Melo conseguiu um grande resultado, fez 3-0 para cima do Cruzeiro e com o resultado o Furacão Atlético Paranaense assume a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Lembro a você que o Internacional de Porto Alegre ainda não definiu o seu treinador, em contrapartida o Figueirense, que mandou embora o Vinícius Eutrópio, já contratou o Argel, que estava até ontem no Internacional de Porto Alegre, está voltando a equipe de Florianópolis. E hoje, Zé, 8:30 da noite, lá no Ananias Parque, na capital, um grande jogo, hein? Frente a frente, Palmeiras e Santos, que ano passado decidiram o Campeonato Paulista, com o Santos vencendo o Palmeiras nos pênaltis, o Verdão devolveu na final da Copa do Brasil, ganhando também nos pênaltis, e este ano no Campeonato Paulista, mais uma vez, uma decisão nos pênaltis, semifinal, Vila Belmiro, placar em 2-2. O líder Palmeiras, com alguns problemas pro jogo de hoje, o técnico Cuca ainda não definiu o time titular, na verdade, tem uma dúvida, né? É no meio campo, Moisés joga ou não joga? Fernando Praz no gol, Jean, Mina ou Edu Dracena, mais para o colombiano, na verdade foi equatoriano, né? Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto. Meio campo com Matheus Salles, Arouca, Cleiton Xavier ou Moisés. Na frente, Eric, Dudu e Barrios. Esse é o provável Palmeiras, o técnico Cuca. Mais de 38 mil ingressos vendidos para o jogo desta noite. Do outro lado, o Santos Futebol Clube, com apenas uma dúvida do técnico Dorival Júnior. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Zeca na esquerda, Luiz Felipe e Gustavo Henrique os zagueiros. No meio campo com o Renatinho, Thiago Zito Maia, Vitor Bueno ou Colpete, Lucas Lima. Na frente, Gabigol e Rodrigão. Esse é o Santos, que ainda não tem 2 jogadores lesionados, vetados pelo departamento médico, Ricardo Oliveira e também Alisson. É bom lembrar que o zagueiro David Braz vai ficar com opção no banco de reserva. Uma coisa posso te garantir, Zé, hoje o Palestra Itália vai estar abarrotado, viu, Zé? Cortou o som. Obrigado a você, Ricardo Martins, um grande abraço e até amanhã com mais Giro Esportivo aqui no Bom Dia 98. É isso aí, Ricardo volta amanhã, com certeza, aqui no nosso programa, nosso especialista em esporte, Ricardo, que vai ser o comentarista de futebol lá da cobertura da Rede Record dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Deixa eu falar de Home Care, ou atenção domiciliar, né? Especialidade da Home Life, de acordo com a sua especialidade, a sua necessidade. Nascida há 10 anos, atualmente entre as principais empresas especializadas, referência no Brasil, a Home Life oferece serviços de atenção domiciliar, atuando em Santos, São Paulo e Ribeirão Preto, com muitos cuidados oferecidos para você. O paciente recebe um tratamento proporcional oferecido em um serviço hospitalar com toda a estrutura necessária para sua estabilidade no ambiente doméstico. Serviços domiciliares abrangem desde procedimentos simples, como banhos no leito, serviços de reabilitação, tratamento de feridas e úlceras, terapia intravenosa e muito mais. Guardando os devidos parâmetros, você consegue fazer um tratamento até intensivo na sua residência, né? Um tratamento humanizado com gente altamente especializada, apoiada nos 10 anos de qualidade na prestação e excelência na prestação de serviços da Home Life, como eu disse, em Santos, São Paulo e Ribeirão Preto. Aqui em Santos, a Home Life está na Ana Costa 77, na Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-6440. Ana Costa 77, na Vila Matias, em Santos, 3202-6440. Ligue, conheça tudo sobre o atendimento domiciliar, o Home Care, prestado com excelência, como já disse, pela Home Life, que é a nossa parceira aqui no Bom Dia 98. E vamos em frente, porque pensando uma notícia aqui, quebrando um pouquinho a nossa pauta, porque o CREA vai investigar o ponto de ônibus que desabou e matou 2 idosas em São Vicente. Não é para menos, porque se traça um paralelo, nós já debatemos, o assunto foi debatido amplamente na semana passada, mas o que chama atenção nessa investigação do CREA é algo semelhante, embora com menores proporções, se é que se pode falar assim, que uma vida humana é muito preciosa, que dirá 2, não é? Mas parece que o apoio desse ponto de ônibus não era o adequado, que abre uma reflexão e uma preocupação. Será que todos os abrigos estão nessas condições na nossa região?
Eu gostaria primeiramente de parabenizar aí a CREA pelo seu condutor aí, no caso Marcos Teixeira, meu amigo Pio, conhecido por todos como Pio, por essa investigação, porque se isso aconteceu com este ponto de ônibus, um simples espelho, tudo bem que aqui na foto nós vemos que é um espelho grande de micro-ônibus, bate numa estrutura e ela desaba, é óbvio que essa estrutura não é adequada e pelo que eu pude também apurar e perceber, ela é simplesmente, a laje de cima ela é simplesmente apoiada, ela não tem nenhum tipo de amarração. Então às vezes esse tipo de engenharia, pelo simplismo, né, ela acaba comprometendo ou não, eles não estudaram na realidade o comprometimento que pode ter em caso de um acidente, de um vento mais forte ou até um carro que pudesse bater. Você vê, um espelho retrovisor encostar numa manobra, dando uma ré para um deficiente poder descer, né? Que tem todo tem que descer a escada, né? Do elevador, do ônibus, e fatalmente aconteceu esse acidente com duas senhoras que estavam no ponto. Bateu uma laje desse peso em cima dessas duas senhoras, foi fatal, não pela idade delas, porque poderia ser jovem, quem quer que fosse. Sim. Não importa, porque tinha 70, não é porque tinha 70 anos, não. Qualquer pessoa, qualquer um de nós teríamos o mesmo destino nesse caso. Agora, tem que ser investigado porque outros pontos, né? Outros pontos de ônibus que usem esse tipo de cobertura tem que ser desativado imediatamente. Se eu fosse o prefeito de Praia Grande, o Mourão já imediatamente mandaria interditar todos esses pontos de ônibus, porque com certeza há um problema de confecção. E a similaridade que você se referiu seria com a ciclovia do Rio de Janeiro. A ciclovia do Rio de Janeiro foi feita e não foi, não houve a previsão de uma maré, uma onda que subisse e pudesse jogá-la para cima. Infelizmente, eu acho que parabéns aí mais uma vez ao CREA, e isso tem que ser verificado se não existe em outras cidades. São Vicente fica na Berlinda por causa ali é engraçado que o ponto fica bem em frente ali a um pavilhão de feiras e ao teleférico, né? E é um ponto turístico, que é para você atrair as pessoas. Você não tem segurança nem de ficar embaixo de um ponto de ônibus. Realmente é demais. São Vicente, com essas sucessivas ocorrências em vários sentidos, realmente deixa a gente entristecido, e aí a morte de duas pessoas inocentes, que é irreparável, né? E eu acho que todos e quaisquer pontos de ônibus que tenham em São Vicente, Praia Grande, em qualquer lugar da região, tem que ser interditados e essa estrutura tem que ser retirada. 8:16, e para encerrar uma nota, não é? É o seguinte, aqui em Santos, o vidente do amor, que coloca a comunicação nos postes, foi multado em R$10.000 com cartazes da amarração para o amor. Ele espalhava cartazes pelos postes de Santos, mas o vidente não imaginaria, porque tem o telefone dele, né? O pessoal deve ter ligado. Mas isso também é crime, né? Não só crime por causa da colocação nos postes, mas também é um crime de tentar ludibriar as pessoas. Porque isso aí também cabe ao âmbito policial. A multa é de 50 consultas. Porque tem aquela coisa de que as pessoas falam, o amor custa caro. Nesse caso. Custa, a amarração custa e é 50 pessoas aí o tamanho da multa. É verdade, verdade. Os fiscais, se precisarem trazer o amor de volta, eles estão realmente com pouquíssima chance de conseguir o seu pleito. Gente, muito obrigado pela audiência aqui no Bom Dia 98, e amanhã estaremos de volta com certeza a partir das 15 para as 7 da manhã. Um abraço e até lá. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você ouviu. Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.